Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação da Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 15, os versículos 20 a 24. Assim está escrito: E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Esse é o texto que vamos meditar sobre a vida do filho pródigo, tratando sobre 5 ações do pai do pródigo. O texto que li, ele está inserido numa parábola ensinada por Jesus a respeito de um pai que tinha 2 filhos, e eles viviam em plena harmonia, viviam debaixo da orientação do pai, até o dia em que o mais novo chegou ao pai e pediu a ele a parte da herança que lhe caberia por ocasião da morte do pai. Mas o diferencial aqui foi que este filho mais novo, ele não teve a paciência para esperar chegar o momento adequado para que ele então recebesse a sua parte da herança. Mas ele chega-se ao pai com este pedido, e este pai, um pai amoroso, cuidadoso, quem sabe, ao ouvir esta palavra do filho, tenha considerado-se como que já morto. Por quê? Herança se distribui quando a pessoa morre. Ele deixa para aqueles que vão ficar. E aí vai haver, então, a distribuição dos bens. Mas este filho chegou com toda a vivacidade, com toda a vida, diante do pai, não mediu esforços, e com as palavras disse: dá-me a parte que me pertence. Ou seja, dá a mim o que é meu. O que o pai construiu agora estava direcionado para os filhos. Esse é o natural da vida. Mas quando os pais partem para a eternidade, por ocasião da morte, então os que ficam entram num acordo e distribuem os bens entre si, cada um ficando com a parte que lhe cabe. Mas o que estranha é este moço pedir esta parte com o pai vivo. E o pai não questionou, não negou, mas o pai fez a somatória, apurou o valor devido e entregou a este filho mais moço. E ele então, de posse daquela parte, ele decidiu sair da casa do pai e ir aventurar. Foi para um lugar longínquo, para não ficar próximo do pai, quem sabe num lugar longe, para esquecer a memória do pai, os conselhos do pai, e ele foi para uma terra estranha e distante. E quando chegou lá, neste lugar, segundo diz esta parábola, ele chegou
com muitos recursos. Então ele tinha facilidade de conquistar as coisas que desejava, que queria, porque tinha recursos para isto. E ele foi então e não mediu esforços, não lhe custou o suor conquistar aquela importância, aqueles valores que o pai lhe deu. E sempre é assim. Quem não trabalhou para conquistar os valores para a sua vida, quando usufrui numa situação como esta, não dá valor ao que tem nas mãos. E desperdiça assim por coisas naturais, por coisas banais, sem valor, simplesmente pelo fato de demonstrar que tem condições de gastar o que quer. E este moço fez justamente isto. Ele entrou por este caminho também. Quando ele chegou numa terra longínqua, ele partiu para aquele lugar, desperdiçou ali toda a fazenda, vivendo de maneira dissoluta. Ou seja, ele se entregou aos prazeres da carne, da vida. Tinha recursos, poderia desfrutar o que quisesse através de valores que possuía. E então ele viveu de maneira, conforme diz aqui, dissolutamente. E um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, um pouco aqui, um pouco ali, foi gastando e não foi, as coisas não foram rendendo. Cada valor que ele tirava era a falta que iria fazer para o dia seguinte, e assim foi indo, e sem que percebesse, os recursos acabaram. Ele ficou sem nada. Num lugar distante, sem amigos, sem recursos, sem nenhuma condição de sobreviver. Então diz aqui, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. Como se não bastasse, ele gastou todos os recursos que tinha, e a partir disso surgiu uma crise de fome naquele lugar. As pessoas tinham dificuldade de conseguir as coisas para comer. Então, o que fazer? Já não tinha recurso, já não tinha o pai por perto, não estava próximo da casa do pai, estava distante. Como ele iria resolver esta situação agora que ele estava enfrentando? E como que sobre o vão dos dedos da mão, o que ele possuía foi se esvaindo, foi minando, foi ficando. E ele foi perdendo tudo. E aqui diz, e ele foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, alguém que era autossuficiente, tinha recursos para subsistência, agora chegou numa situação lamentável, que não tinha nada e precisava da ajuda de alguém. E ele vai, conforme diz aqui, a um dos cidadãos daquela terra, e o cidadão não tinha outro lugar para enviá-lo, a não ser para que ele fosse aos campos apacentar os porcos. Veja agora, em casa ele tinha tudo à mão, com facilidade, sem nenhuma dificuldade. Mas por uma decisão que ele tomou, de requerer do pai o que lhe pertencia antes de tempo, com a rapidez com que chegou às suas mãos, com a mesma rapidez aquilo fugiu das suas mãos. E ele desperdiçou tudo. E agora, como não tinha nenhuma outra atividade a realizar, ele foi levado a apacentar porcos. E ele desejava encher o estômago com aquilo que os porcos comiam. Aquelas bolotas, aquele tipo de alimento que era dado aos porcos. E eles comiam,
mas diz o texto, ninguém lhe dava nada. A pessoa com fome aceita comer tudo o que se lhe oferece. Mas este moço, ninguém lhe oferecia nada. Ele tinha o dever de cuidar daqueles porcos, daquela criação, para aquele senhor, mas não tinha direito de comer. E ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam. Ele queria comer aquele alimento para, quem sabe, saciar a fome que ele estava sofrendo. Mas nem isso lhe foi possível, autorizado a participar desta situação. Então, quando chega este momento em que ele olha para um lado, para o outro, não tem saída, não tem recurso, não tem ajuda, olha para si, não tem mais nada para a sobrevivência, está ali a ponto de ir defiando até a morte por ocasião da fome. Mas neste momento surge na mente e no coração daquele moço uma resolução. E ele passa agora, depois de tanto tempo longe, agora ele se lembra como era na casa do pai. Como as pessoas lá viviam, a família, os empregados, os trabalhadores. O pai dele era um pai generoso, tinha pessoas ao seu serviço, aos seus cuidados. Ele agora começa a se lembrar da casa do pai. E quando ele lembra-se da casa do pai, ele torna em si, ele diz: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. A palavra de Deus diz nessa parábola que ele caiu em si. Quer dizer, aquele sonho, aquela aventura com a qual ele saiu de casa, esperando não ter que olhar para trás, não ter que voltar mais à casa do pai, tudo aquilo agora já não estava mais diante dele. Mas havia tristeza, havia fome, havia amargura, havia ressentimento. Mas brotou no coração dele uma atitude quando ele lembrou-se da casa do seu pai e a maneira como seu pai tratava as pessoas indistintamente, sem diferença. Todos eram tratados iguais por aquele pai. Ele tinha um coração grande, generoso, amoroso e cheio de compaixão. E o que ele faz? Ele diz: levantar-me-ei. Não vou continuar aqui. Eu vim até aqui para aventurar, mas as portas se fecharam. Os recursos acabaram. O que devo fazer agora? Ficar aqui? Esperar a morte chegar? Não. Vou tomar uma decisão. E que decisão? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Embora distante, ele não esqueceu o endereço da casa do pai. Ele não esqueceu o lugar onde o pai morava. O pai não precisou mudar-se, continuava no mesmo lugar. Quem saiu foi o filho. Mas ele agora tomou a decisão de levantar-se e fazer o caminho de volta. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, vou encontrar-me com o meu pai e vou dizer a ele: pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele reconheceu que aquela atitude primeira dele, de chegar ao pai e dizer: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele disse agora: pequei contra o céu ao tomar essa decisão e pequei contra ti e não tenho nenhuma dignidade mais de ser chamado teu filho. Porque ele agiu como um estranho. E ele reconhecia que ele não deveria ser recebido
de volta como filho. Mas ele fez o pedido: eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Todavia, faze-me como um dos teus jornaleiros. Como a dizer, dá-me um trabalho, e nesse trabalho que eu consiga o sustento para a minha sobrevivência. Ele pensou sobre isto e decidiu ir falar com o pai nesses termos. E o que fez? Ele havia tomado a resolução: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou dizer assim, e vou dizer dessa forma, e vou falar isto, mais aquilo, mais aquilo. O pensamento gerou isso. Quando ele caiu em si, então o que ele fez? Ele levantou-se. Estava prostrado, ou sentado, quem sabe. Ele, levantando-se, foi para o seu pai. Ele fez o caminho de volta. Parece que este caminho de volta era tão difícil, mas ele não tinha outra oportunidade. Ele precisava fazer este caminho de volta. Ele precisava voltar à casa do pai. Porque a maneira como ele saiu não foi uma maneira digna. E ele agora volta, diferente, marcado, moído pela vida, pelo sofrimento, tudo aquilo que ele tinha no seu coração que o explodia, ficou tudo por terra. Ele agora era alguém marcado pela vida, marcado pelo sofrimento. E ele vai até o seu pai. E aquele pai, desde que aquele filho saiu de casa, o coração do pai parece que ficou cortado. Uma angústia deve ter tomado o coração daquele pai. O meu filho vai embora, saiu sem destino, aventurar na vida. O que será dele? O que ele vai encontrar por este caminho? E parece que o pai pedia a Deus que todos os dias fizesse com que aquele filho retornasse. Porque o pai sempre estava olhando pelo caminho. O caminho por onde o filho foi, o pai sempre estava olhando para aquela direção. Quem sabe, um dia, o meu filho volte pelo mesmo caminho de onde ele saiu. Eu tenho a esperança de que ele volte. Eu desejo que ele volte. Entendemos, à luz da parábola, que ele era atento à direção que o filho foi, para que ele esperasse o retorno do filho. E quando ele está neste pensamento, diz a palavra, levantando, foi-se para o seu pai, e quando ainda estava longe, o filho estava longe do pai. Mas a palavra de Deus diz, e é aqui que nós vamos observar 5 atitudes do pai para com este filho. Quando ele levanta-se e vai para a casa do pai, diz aqui, e quando ainda estava longe, o que aconteceu? Viu seu pai. O pai viu, enxergou, discerniu, entendeu que era o seu filho, bem ao longe, mas ele estava fazendo o caminho de volta. E o pai, quando viu, entendeu, teve a convicção de que era seu filho,
Como ele conheceu o filho ao longe? Não sabemos. Talvez pelo andar, porque estava longe. E ao longe não daria para ver a clareza do rosto. Ao longe, nós conhecemos as pessoas pela maneira como andam. E quem sabe, deve ter sido através do andar que o pai identificou que aquele que vinha por aquele caminho era o seu filho que estava retornando. Então, o pai o viu de longe. O pai não perdeu a visão do filho. O filho foi, mas o retrato do filho ficou nos olhos do pai e no coração. E quando ele olha o caminho, e lá veio o moço. Então, em primeiro lugar, o pai viu. Viu com os olhos. O pai viu ao longe o seu filho. Segunda ação do pai. Após ver o filho, o pai foi tomado de compaixão. As entranhas do coração dele começaram a se mover. Quem sabe aquele bater mais rápido do coração. É o meu filho que está voltando. E diz aqui, moveu-se de íntima compaixão. Depois que viu, a compaixão foi despertada no coração. Ele moveu-se de íntima compaixão. Algo lá do profundo, do interior do coração. E agora esta compaixão passa a dominar este pai. E o que ele faz? Ele não se contém. Ele já discerniu que é o filho. O coração já testificou que é o filho. Porque a compaixão se apresentou. Vou esperar o filho chegar ao portão. Vou esperar o filho chegar em casa. O que o pai fez? Ficou impassível quando viu o filho, quando sentiu compaixão pelo filho. Qual foi a reação do pai? Qual foi a reação do filho? O filho não tinha outro caminho. Ele precisava chegar diante do pai. Ele ainda estava ao longe. Mas mesmo ao longe, o pai começou a vê-lo e a sentir compaixão por ele. Íntima compaixão. E que o pai fez? Não esperou que o filho viesse e chegasse à presença do pai. O pai se adiantou. E a terceira ação do pai foi que, correndo, o pai correu ao encontro do filho. O filho estava vindo, mas o pai abreviou este caminho. O pai correu ao encontro do filho. E lá ao longe, quando ele ainda estava caminhando, o pai correu e chegou perto do filho. O que será que o pai fez perto do filho? Reclamou? Lançou em rosto? E disse a você que você não ia dar certo, que você ia se arrepender? Não, nada disso. O pai não tem boca para estas coisas. O pai tem um coração repleto de amor. Então ele faz o quê? Ele corre ao encontro do filho. E quando ele aproxima-se do filho, ele não quer importar-se em que condições o filho está, qual é o estado da roupa, qual o odor que está no filho, não importa como o filho está voltando. Importa que ele estava voltando. E o pai, ao correr e aproximar-se, faz aqui a quarta ação. Lança-se-lhe ao pescoço. O pai se abraça com o filho.
As iniciativas, todas elas partem do pai. O pai vê, o pai se compadece, o pai corre e o pai se lança ao pescoço. Quem sabe para por um instante, abraçado aquele filho, um coração agora terno, agradecido, porque o filho estava de volta. E o filho todo sem jeito diante do pai. E o pai não fez somente isto, mas a quinta ação do pai foi que ele o beijou. O que o pai fez? O pai viu, moveu-se de compaixão, correu ao encontro, lançou-se ao pescoço e o beijou. Selou assim que o coração do pai estava transbordante de alegria e de que nestas ações que o pai fez, para o filho entender que o caminho de volta estava aberto para ele voltar. Ele voltar. E quando o pai faz todas estas 5 ações, viu ao longe, moveu-se de compaixão, correu ao encontro, lançou-se ao pescoço e o beijou. Quando o pai fez isto, o filho agora parece que recobra o ânimo e ele diz ao pai o que tinha prometido ao levantar-se. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Foi o que ele prometeu. Ele disse: vou dizer a meu pai. E ele disse: pequei contra o céu e perante ti. E não sou digno de ser chamado teu filho. Não tenho mais direito à filiação. Com a atitude que tomei, perdi o direito à família. Mas quando ele vem assim e diz estas coisas, que ele não é mais digno, o pai observa os servos que estão próximos e dá a eles algumas ordens. E diz aos servos o seguinte: e o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido. Ele estava maltrapilho, precisava de vestes novas. O pai disse: trazei depressa o melhor vestido. Não é qualquer um, é o melhor. Trazei o melhor vestido. E os servos conheciam os vestidos que o filho vestia quando estava em casa. E eles foram e buscaram exatamente o que o pai tinha pedido: o melhor vestido para o seu filho. E vestilho, vocês vistam a ele, e ponde-lhe um anel no dedo, compromisso. Coloca um anel no dedo dele, na mão, e alparca nos pés. Certamente ele estava descalço. E o pai disse: coloca também um calçado nos pés dele. Coloca alparcas, as sandálias que ele precisa. E segue: e trazei o bezerro cevado. O bezerro que estava sendo separado para alguma ação. Mas com a volta do filho, o pai então abre mão do bezerro cevado e diz: trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Por que festa? Então aí ele dá a justificativa. Porque este meu filho, não diz um estrangeiro, ele não diz um abortado, ele não diz um aborrecível,
Ele não diz um deserdado. Ele diz, este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Depois que o pai fez estas ações e pediu que trouxesse este vestido, o melhor, o anel e a sandália, as alparcas, e preparasse a festa com o bezerro cevado, o bezerro gordo, preparado para a ocasião festiva, e todos se reúnem na casa e passam a desfrutar com alegria naquele momento. E tem as músicas, o som é festivo, o momento é de alegria. Quem sabe quantos dias aquele pai ficou com o coração contrito e aflito, abatido, não sabendo notícia do filho, como ele estava, em que situação ele estava, e o pai sempre esperando a volta do filho. E o filho voltou. E quando voltou, o pai fez a festa. E ao fazer a festa, todos se alegraram. Menos um. O filho mais velho não ficou satisfeito quando veio do campo. E viu a festa, viu as músicas, viu tudo que estava acontecendo, perguntou o que era aquilo. E alguém disse, o teu irmão voltou. E o teu pai recebeu são e salvo. E por isso está fazendo uma festa. Recebeu com alegria. Entra para a festa. Ele não quis entrar. O pai foi conversar com ele. Ele não quis ouvir o pai também. O pai falou, é o teu irmão que voltou. Ele estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Venha, entre. Vamos nos alegrar e vamos nos regozijar por este feito tão importante, a volta do seu irmão. E o filho mais velho diz ao pai, veio o teu filho, não disse veio meu irmão, disse veio o teu filho, já não era mais irmão dele, veio o teu filho e o pai matou o bezerro cevado. Vindo por esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda, pai, com as meretrizes mataste-lhe o bezerro cevado. O que importava o pai era a volta do filho. E o pai demonstrou que ele estava esperando a todo momento. Isso retrata o ser humano que foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, para viver na presença de Deus. Mas por conta do pecado e do livre-arbítrio do ser humano, em desobedecer a Deus e procurar seguir o seu próprio caminho, querendo entender que sabia para onde ia e como se movimentar, deu as costas para Deus, o nosso Pai Celestial, o nosso Criador, o Pai Divino. E a humanidade deu as costas para este Pai e saiu por este mundo perdido, errante, sem nenhuma condição de permanecer vivo. E este homem, esta mulher, a humanidade inteira, que rejeitou a presença de Deus e procurou viver neste mundo dissolutamente, nas orgias, na bebedeira, com as meretrizes, com tantas coisas que o mundo oferece, procurando esquecer a Deus. E Deus lá do alto, com os olhos voltados para cada um de nós, olhando e com o coração desejando o retorno, a reconciliação,
o arrependimento na vida, para que as pessoas viessem, tornassem para Deus. Torna para mim, ele diz através do profeta, e eu tornarei para vós. Voltai, povo meu. Este pai continua olhando. E chega um momento em que este filho, que desperdiça tudo, e quando parece que nada mais lhe resta, ele agora se levanta, como que despertado de um sono, e diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, o Pai do céu. Quando é que ele vem? Quando ouve a proclamação do Evangelho. Sabe que a maioria das pessoas decide crer em Jesus quando estão enfrentando alguma situação que lhes foge do controle, e quando alguém prega o Evangelho, o coração abre, o Espírito de Deus movimenta aquela vida e ela se rende a Cristo. Quando se rende a Cristo, o Senhor não recebe como criado, não recebe como jornaleiro, mas recebe como filho, a semelhança deste Pai. Ele nos vê, ele se move de íntima compaixão, ele veio ao nosso encontro. Deus desceu na pessoa de Jesus e veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu e você estávamos perdidos, longe, destituídos da presença de Deus. Mas ele veio ao nosso encontro e, ao se aproximar, ele lançou-se sobre nós. Ele nos abraçou com este abraço terno de amor, de misericórdia, de compaixão, de perdão. Deus nos abraçou. E Deus nos beijou com a sua bondade infinita. E quando nós queremos dizer: Senhor, estou arrependido, perdoa-me, ele diz: vamos para a festa no céu, por um pecador que se arrepende. Como houve festa para este filho nesta parábola. Quando um pecador se arrepende diante de Deus, a festa nos céus, os anjos fazem festa diante da presença de Deus, por uma alma que se redime na presença do Senhor e entra para a família de Deus. Volta a ser família, recebe os direitos de filho de Deus. E há uma grande alegria entre aqueles que se reúnem, porque todos eles entendem que chegaram até a casa do Pai, porque o coração do Pai se alargou e abraçou-os a si e levou-os para casa. Semelhança deste filho pródigo. Há muita gente ainda que está errante por este mundo, querendo comer as bolotas deste mundo. E ninguém lhe dá nada. Mas está na hora de conscientizar-se de que foi longe demais. Que precisa parar e analisar a vida em que está. E se continuar neste caminho, as coisas vão ficar muito mais difíceis. Mas é preciso cair em si. E com o arrependimento estabelecido, tomar uma decisão. Levantar-me-ei e irei para a casa de meu Pai e confessarei diante do céu e diante dele o meu pecado e suplicarei o seu perdão para a minha vida. O moço veio e tudo continuou como era antes dele ter saído.
aquela situação, aquela decisão errada foi solucionada, foi perdoado, foi recebido, foi aceito, foi lhe dado o direito, a dignidade de filho, como foi dado a mim e a você, o direito de sermos chamados filhos de Deus, que não nascemos da carne, nem do varão, nem do sangue, mas nascemos de Deus e para a glória de Deus. Tem tudo a ver conosco. Nós éramos este pródigo. Estávamos perdidos neste mundo, mas ele nos encontrou. Quando nos guiou à sua presença, o Espírito Santo moveu o nosso coração para, em arrependimento, confessar o Senhor Jesus e deixar ele entrar na nossa vida e nos receber para a salvação. Hoje, salvos, libertos estamos e gratos pela grande bondade e misericórdia de Deus em nos salvar e libertar. Se você é um filho pródigo, é uma filha pródiga, está caminhando por este mundo errante, está na hora de parar e de tomar uma decisão, levantar-se e voltar para a casa do Pai. Ele espera por você. Ele está de braços abertos para recebê-lo, para restaurá-lo, para curá-lo da enfermidade. Volta. Volta hoje. Volte agora para Cristo. Volte para a casa do Pai, antes que seja tarde. Volte. Não fique perambulando por este mundo, errante, perdido, desiludido, amargurado, angustiado. A porta está aberta. Venha. O Pai espera por você. Ele te ama. Ele te entende. E Ele quer te salvar. Venha a Cristo hoje. Que possamos entender este Pai amoroso como sendo o nosso Deus, olhando e desejando que nós creiamos na sua palavra e desfrutemos de tudo aquilo que Ele preparou como bênçãos para a nossa vida. Em assim fazendo, viveremos na plena comunhão com Deus e com o seu povo e voltaremos a ser família de Deus. Pense sobre isto. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.